Bom, galera, então vai mais aí um vídeo aula de química. Então vamos falar um pouco sobre distribuição eletrônica. Vamos começar falando por camadas eletrônicas, ou também pode ser conhecida por níveis de energia. Então, camadas eletrônicas, elas são denominadas devido à distribuição que leva em consideração apenas a quantidade dos elétrons máximo em cada uma das camadas, que segundo o átomo de Bohr, de um átomo, né, que podemos dizer. As camadas que um átomo pode apresentar são K, L, M, N, O, P e Q. E a quantidade máxima de elétrons em cada uma delas são assim. O K são igual a 2 elétrons. O L são 8 elétrons. O M, 18 elétrons. O N, 32 elétrons. O O, 32 elétrons. O P, 18 elétrons. E o Q, 8 elétrons. E para realizar uma distribuição eletrônica em camadas, é necessário a gente conhecer o número atômico do átomo, que vai ser trabalhado, né? Pois é esse número que indica o número de elétrons. E temos que respeitar o limite de elétrons de cada camada, como a gente falou acima. E também temos que seguir minuciosamente cada uma das regras propostas que eu vou falar agora. Vamos começar a primeira regra, que é a seguinte: se o número de elétrons for suficiente, a primeira camada, que é a camada K, desculpa, e a segunda camada K, que é a camada do átomo, deve ser não, elas devem sempre receber o máximo de elétrons, que é 2 e 8. E a regra 2 seria a penúltima camada a receber elétrons, nunca pode exceder o limite de 18 elétrons, né? A gente viu isso acima. E a regra 3 seria a última camada a receber elétrons nunca poder exceder o limite de 8 elétrons. A regra 4, quando há mais elétrons do que cabe na última camada, a gente sempre deve repetir o número de elétrons da camada anterior. E a gente tem que posicionar os elétrons restantes na próxima camada. Como a gente vai ver no exemplo aqui, a distribuição em camadas do elemento sódio, cujo número atômico ele é 11. Como o número atômico do sódio é 11, seus átomos apresentam 11 elétrons. Sua distribuição ela será realizada assim: a camada K 2 elétrons, que dos 11 elétrons, a camada K ela recebe apenas 2, pois esse é seu limite. A gente viu lá acima na regra 1. E a camada L são 8 elétrons, então dos 9 elétrons restantes, a camada L receberá apenas 8, pois esse também é seu limite, como a gente viu na regra 2. E a camada M, um elétron. Como restou apenas um elétron dos 11 que o átomo de sódio apresentava, ele deve ser posicionado na camada M, que é a próxima após a camada L. E agora eu vou continuar e agora vamos falar então um pouco sobre as subcamadas ou subníveis de energia, né, também como pode ser conhecido. Que ela é bem simples, que a distribuição eletrônica de um átomo ou íon é uma descrição da distribuição de seus elétrons por níveis e subníveis de energia. Então, para a gente determinar as configurações eletrônicas do estado fundamental, a gente tem que seguir um método conhecido como a regra de Aufbau. Ou seja, essa palavra em alemão ela significa construção. E os elétrons, eles preenchem sucessivamente os subníveis de energia em ordem crescente de energia, com o número máximo permitido em cada subnível. Então, usamos os subníveis S, P, D, F, que sendo o número máximo de elétrons em cada subnível igual a 2, 6, 10 e 14, então é assim, os cientistas eles utilizam um padrão de notação para descrever a distribuição eletrônica atômica. E nessa notação, um subnível é escrito na forma NXE, onde o N a gente chama de número da camada, o X sabemos que é o nome do subnível, e o E é o que a gente fala que o número de elétrons na subcamada. Então, os subníveis eles são escritos em ordem crescente de energia, ou seja, eles vão sempre na sequência que elas são preenchidas. E agora vamos falar um pouco sobre a distribuição eletrônica no diagrama de Pauli. Então, vamos começar lembrando que, segundo um cientista, né, que disse que cada elétron da eletrosfera de um átomo, ele possui uma determinada quantidade de energia. Então,
Cada elétron só permanece no nível e subnível de energia correspondente. E a distribuição desses elétrons em seus níveis e subníveis de energia, ela é feita de forma crescente, que a gente viu na anterior. E sua representação gráfica ela é dada pelo diagrama de Pauli, que ela foi criada pelo Linus Pauling, que viveu entre 1901 a 1994. Lembrando que ele recebeu até prêmio Nobel, outro da Paz. E o diagrama de Pauli ele representa os níveis que são as camadas eletrônicas do átomo, que são 7 níveis, que eles são enumerados de forma crescente, do mais próximo ao núcleo para fora, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e denominados respectivamente pelas letras K, L, M, N, O, P e Q. E existem no máximo 4 subníveis, que são S, P, D e F. Eu vou passar aqui, então, a quantidade de subníveis existente em cada nível, dá pra gente ver aí, no primeiro desenho aí vermelho. E já a quantidade máxima de elétron, que pode ser distribuída em cada nível, e também subnível, é aí no verde e no azul. Então a gente sabe que para o mesmo nível, os subníveis têm energias diferentes. Então nem sempre o subnível energético é o mais afastado do núcleo. Por isso é importante a gente seguir a ordem crescente de energia dos subníveis. Porque no momento de fazer a distribuição dos elétrons, essa ordem é dada pelas setas indicadoras no diagrama do Pauli, como eu mostro no primeiro slide, que é sobre Pauli aí, sem ser no primeiro de todos, no primeiro de Pauli. Então, vocês podem ver aí um exemplo que no magnésio, como é que ficaria a ordem energética da distribuição eletrônica aí, ó. E agora, vamos ao primeiro exercício. Então, no esquema a seguir, encontramos duas distribuições eletrônicas de um mesmo átomo neutro. O A seria 1s2 e 2s2, e a B seria 1s2 e 2s1, 2p1. Então, a seu respeito, é correto afirmar. Temos as opções A, B, C, D e E a alternativa correta seria a D. A ela seria errada pelo seguinte, pois a configuração A é a configuração no estado fundamental e não a ativada, pois os elétrons aí estão ocupando subníveis de menor energia. A B ela seria errada, pois a configuração B é a do estado ativado ou também excitado, e não a do estado fundamental, pois os elétrons não estão ocupando subníveis de menor energia, pois um elétron do subnível 2s ele saltou para o 2p. A C seria errada, pois a liberação de energia ocorre quando um elétron passa de um estado de maior energia para um de menor energia, isto é, do estado ativado para fundamental. Então, nesse caso, ocorreu o contrário, ele passou de um subnível de menor energia para um de maior energia. A D seria correta, pois a configuração B ela foi obtida quando um elétron do subnível 2s absorveu energia, saltando para o subnível 2p. E a E, como se trata de um mesmo átomo, o número de elétrons é o mesmo, 4 elétrons no caso. Então ela também estaria errada. Vamos agora para o exercício 2. Bom, das configurações eletrônicas fornecidas a seguir, qual delas corresponde à do cátion do elemento cálcio? Então, tá aí, né, 17Cl-. Então teríamos as opções aí A até a E, e a correta seria a C, porque o ânion do cloro ele possui a carga -1. Isso então significa um ganho de um elétron. E seu número atômico, a gente sabe que é 17. Então, sendo assim, o número de elétrons é 18. E para fazer a distribuição de eletrônica de íons, é necessário inicialmente a gente fazer a distribuição do átomo neutro para identificar o seu subnível mais externo, pois a gente sabe que sempre é o subnível que recebe ou perde elétron, que ficaria logo assim, 1s2, embaixo 2s2, na mesma linha seguiria 2p6 e embaixo ficaria 3s2 e 3p5, que a gente for analisar a distribuição eletrônica, a gente vai observar que o subnível mais externo é o 3p, e ele apresenta 5 elétrons. Então, logo ao ganhar um elétron, o ânion ele vai apresentar uma diferente, outro tipo de distribuição.
O exercício 3 é o seguinte: dadas as espécies químicas 19K, 19K+, e 19K mais 2, podemos afirmar que os seus respectivos subníveis mais energéticos são. Temos aí as opções de A, E o correto seria a letra B, porque os cátions do potássio ele possui carga 1+ e 2+, ou seja, indica perda de 1 ou 2 elétrons. E seu número atômico ele é igual a 19, sendo assim, seu número de elétrons são 18 e 17. Então, para fazer a distribuição eletrônica de íons, é necessário inicialmente a gente fazer a distribuição do átomo neutro, que para identificar o subnível mais externo, que serve. E sempre o subnível que recebe ou perde elétron, como já foi dito. Então, se a gente fosse analisar a distribuição eletrônica, observarmos que o subnível mais externo é o 4s e ele apresenta um elétron. Logo, ao perder esse elétron, o cátion K+ apresentará a distribuição que ficaria 1s2, logo embaixo ficaria 3s2, 2p6 e mais embaixo 3s2, 3p6. Então, quando o cátion K+ perde seus dois elétrons, um no 4s e outro no 3p, já seria indicado de outra forma.